Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição. Tu dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que se passou, como a vigília da noite. Versículo número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguém pela sua robustez chega a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente os nossos dias e nós voamos. Versículo número 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que esse evento venha a ser marcado pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Que esse evento venha a ser marcado nos nossos corações, porque de eternidade a eternidade Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Gostaria de dar a oportunidade nesta noite para o Alex do Sax, com a sua oportunidade para estar adorando o nome do Senhor nesta noite. A paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus, mais essa oportunidade que Ele me concede de eu estar adorando, poder estar com os irmãos aqui nesse congresso e saber que vão ser dias de bênção para nossas vidas aqui, já começando hoje. Eu tenho certeza que o nosso amigo Espírito Santo já está nesse lugar, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, aqui Ele está. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada para a minha vida e para a sua vida, porque onde nosso Deus está, alguma coisa acontece. Aleluia. Se você veio aqui nessa noite para adorar o Senhor Jesus, esse aqui é o lugar certo. Apenas abra sua boca, levante suas mãos, comece a adorar. Enquanto você adora, Ele cuida de você, Ele trabalha com você, trabalha a seu favor. E é tempo de vencer, é tempo de dar frutos, é tempo de frutificar, mas Deus conta com você, querido. Então dê o seu melhor para Ele nessa noite. Enquanto você adora, Ele trabalha em nosso meio aqui. Muito feliz em voltar. Acho que é a segunda vez, né? Terceira? Rapaz, obrigado por me receber, pelo convite, meu pastor. Eu, na verdade, não me lembro, né? Eu não lembro de ter vindo aqui. É um problema que eu tive com a cabeça, perda de memória, mas eu tenho certeza que até sair do culto aqui eu vou lembrar que eu tive aqui do pastor. Eu me lembro perfeitamente, graças a Deus. E assim Deus está fazendo na minha vida. Cada dia que eu venho adorar o Senhor Jesus, Ele vai fazendo um milagre na minha vida. Por isso que é bom adorar Ele. Quando você adora, Ele cuida de você, querido. Ele cuida de você. Para quem não poderia andar, estar aqui de pé, é porque Ele está cuidando de mim. Então esse é motivo de sobra que eu tenho para poder adorar, dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é poderoso. E eu convido a você, esquecer de tudo hoje, se preocupar lá de fora, apenas se ligar com o reino dos céus, porque você vai ver que onde meu Deus está tem milagre. É noite de festa, não conheço festa que Jesus está que não tenha. Então pode ser hoje a noite do seu milagre, amém? Meu playback aí, queridão, vem para mim a faixa 17, solta ela para mim, convido a você a adorar a Deus comigo por esse louvor. Aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Jesus. Playback, pode aumentar. Se você é adorador, adore, querido.
a Deus. Senhor, seja louvado nesta noite. Ninguém pode calar a sua voz, ninguém pode calar a sua adoração, Senhor, nesta noite. É só você deixar o Senhor te encher para que você possa adorar o nome dele nesta noite. Vamos estar louvando mais um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. O hino Tu és soberano, para a honra e glória do Senhor Jesus. Grupo Guerreiro de Cristo, com a sua oportunidade mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Tu és soberano, Deus, em tudo. Sempre vai ser soberano em todas as coisas. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de honra, glória e majestade, porque fostes morto e com teu sangue compraste pra Deus tribos, povos e nações. Tua é a glória, teu é o domínio, e por todas as gerações.
nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé nesta noite. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aos irmãos que ainda não tive a oportunidade de cumprimentá-los com a paz do Senhor, que Deus possa lhes abençoar ricamente. Uma festa que é somente o início de tudo que Deus vai fazer. Eu quero pedir por gentileza aos irmãos, eu sei que os irmãos levantaram por ocasião de uma necessidade para vocês descansarem, estão muito tempo sentados, mas eu gostaria de pedir, volte a sentar-se por gentileza novamente. Nós estaremos neste instante conhecendo os irmãos que porventura nos visitam na casa do Senhor nesta noite, e eu gostaria de convidar aos irmãos que estão nos visitando, alguns que aqui já estão. Nós temos aqui de Araruama o nosso amado presbítero Marcelo, que é nosso. Fique de pé aí, os irmãos que não conhecem. Ele está ali trabalhando numa área de Araruama, área, vamos dizer, leste, né? E na área oeste, o presbítero Nelson, que é nosso aqui, mas já está trabalhando. Fica de pé, para os irmãos que não conhecem conhecerem. Então, temos dois extremos em Araruama e nós estamos lá trabalhando. Você pode glorificar o nome do Senhor e se assim é, diga amém. Amém. Fique de pé ainda. Nós também temos acompanhando o nosso presbítero Marcelo, dois valorosos homens de Deus. Quais os nomes? Pastor José Filho e pastor Wilson, lá de Araruama. E eu gostaria de perguntar à igreja do Senhor Jesus se vocês estão felizes, se assim é, diga amém. Amém. E também conosco já é chegado a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Você não está alegre? Glória já a Deus. chegou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir, porque é a Ele seja a glória, o louvor, a honra e a exaltação. Está também meu amigo, meu irmão, evangelista Eliardo, pregador do Senhor Jesus, vem acompanhado de sua digníssima esposa Yasmin Galdinho. Por gentileza, fique ali. Eu gostaria também de apresentar o nosso irmão Alex do Sax, já louvou a Deus, vai louvar daqui a pouco novamente, em nome do Senhor Jesus. E existe mais algum dos irmãos que nos visitam aí no meio do templo? Por gentileza, fique de pé. Sim, o nosso irmão, a nossa jovem, fique de pé, ali da Assembleia de Deus da Marinha, nosso irmão lá do Nova São Pedro. Deus abençoe ricamente. Quem mais nos visita? Tem mais ali, ó. Uriel está apontando. Fique de pé, por gentileza, para que a igreja acuse a sua presença. Amém. O que nós vamos dizer para estes amados irmãos que nesta noite nos honram com as suas visitas? Glória a Deus. Em razão do que nós costumamos fazer, eu gostaria que, por gentileza, os irmãos neste momento pudessem cumprimentar os nossos visitantes. É o nosso cartão de visita. Pelo menos meia dúzia de 6 abraços ou apertos de mão você vai estar recebendo aí, em nome de Jesus, enquanto louvamos assim: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: ama você. Ao visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: ama você. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Oh, e por mais
maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Alegria Deus abençoe a todos neste momento. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus nos diz, através do livro do grande sábio Salomão, escrito no capítulo 11: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito dias o acharás. Nós sabemos que, na realidade, esses pães eram grãos de trigo que era lançado sobre o local onde o Nilo, o rio do Egito, ele passaria a inundar. E após a tremenda inundação do rio Nilo sobre aquele local, aqueles grãos se tornariam ali ramos de trigo, e então poderia-se colher os trigo para que se pudesse ter pão. Eu gostaria de dizer que este momento é um momento especial, porque é o momento da semente em que você, em que eu, em que nós todos iremos louvar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Digamos que nesta noite o Senhor Deus, Ele está preparando uma grande bênção para você, e talvez você não tenha noção do grande que Ele está preparando para a tua vida. Um irmão presbítero da nossa igreja já me contou uma bênção. Eu não vou antecipar, porque o testemunho dele é muito particular. Eu contei algumas experiências do que aconteceu na minha vida em relação a semear no campo do reino dos céus, e logo em sequência o que Deus me deu em seguida, sem eu ter aquele desejo, sem ter aquela intenção. Então, quando você dá segundo Deus propôs no teu coração, a bênção de Deus, ela vem sobre ti. E este varão hoje, ele me ligou radiante: pastor, aconteceu o quê? Aconteceu uma bênção. Que bênção? Isso, você vai saber. Mas é uma grande bênção de prosperidade. E Deus, o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata, e Ele pode sim te dar. E eu gostaria neste momento de que você pudesse mover o seu coração para dar o melhor para Deus. Tivemos custos, tivemos gastos, tivemos sim e teremos ainda, mas o nome do Senhor irá ser glorificado. Eu quero trazer uma palavra de oração para a tua vida e nesta noite te abençoar como um grande ofertante, um grande dizimista no reino dos céus. Gostaria de convidá-lo a estar de pé, que aí fica mais fácil de você puxar aquela cédula, que todo mundo quase corre dela, porque tem uma onça na gravura, e então você corre, eu corro, mas nesta noite fique à vontade. Talvez você queira dar um peixe, talvez você queira, e às vezes não pode, mas aí se você for dar outras espécimes, um miguinho, pode dar também. Eu vou dar um mico. E nós vamos ofertar a Deus. Nós falamos isto com alegria e com a graça de Deus, mas na realidade o que vem de singelo é no nosso coração, para darmos a Deus o melhor que Deus tem dado para nós. Amém? Eu gostaria que você tomasse em suas mãos a sua oferta para apresentar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão. Talvez você está aí e vai dizer para mim: pastor, eu não estou trabalhando, eu estou numa condição que não posso dar um centavo, mas eu quero lhe dizer que pelo poder do Espírito de Deus, se você crer, Deus vai abrir portas maravilhosas na tua vida. Amém? Estenda a sua mão. Pai querido, te damos graças e pedimos que as tuas providências venham sobre cada mão agora, porque em cada mão tem uma semente, mesmo esta semente que está anulada, porque este teu filho, esta tua filha, não tem condições de ofertar. Nesta noite, nós pedimos a Ti
que o Senhor venha com o teu poder, com a tua glória e com a tua graça, e venha manifestar a tua presença entre nós. É o que nós te pedimos desde agora e para sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Neste instante podeis assentar, e nós vamos ouvir mais 2 louvores com o nosso irmão Alex do sax, em nome do Senhor Jesus. E aqui abaixo, se porventura tiver algum irmão que queira entregar o seu dízimo, o presbítero Leonardo estará aqui em nome do Senhor Jesus para receber. Um 38, abençoado, solta para mim aí. Deixa Deus falar com você nessa noite. Você vai ofertando, quando você acabar de ofertar, vem adorar Deus comigo aqui.
Deus te usar, querido. Ele conta com você. É tempo de frutificar, Ele conta com você. Oh, aleluia. Eu vou adorar a 39. Mas antes aqui, deixa rapidinho, Deus me tocou para que eu falasse. Quando eu sofri um acidente há um ano e pouco atrás, só Deus sabe como eu fiquei, né? Todo arrebentado, as duas mãos quebradas, fratura exposta no joelho, na coxa, costela quebrada, problema no crânio também, perda de memória, uma série de coisas que aconteceu comigo. E em janeiro, pastor, em janeiro eu comecei a tocar. Quando chegou janeiro eu comecei a ir para a igreja adorar o Senhor Jesus. Mas eu ia na cadeira de roda, porque eu ainda não andava, nem sabia que eu ia andar, porque o médico falou que não teria como andar, porque o meu joelho foi refeito por ferro. Se você ver aqui, é todo de ferro, ele não dobra, só dobra até aqui. O médico já é surpreso, como é que no joelho cheio de ferro, que não era para dobrar, está dobrando. Eu falei, doutor, fica tranquilo, porque eu adoro é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. Né? A minha cabeça afundou, minha mão dobrava aqui dentro, aqui, ó. Ficou só um calombinho. Ele falou, rapaz, qual é o teu segredo? Esse negócio volta, tudo que você está funcionando. Eu falei, doutor, eu adoro a Deus, Ele cuida de mim, eu só me preocupo de tudo e adoro a Ele. Ele falou, rapaz, esse teu negócio de adorar a Deus é bom mesmo. Ele é evangélico, mas aquele evangélico que vem para a igreja, mas só vem, mas não adora ainda. Mas Deus está fazendo a obra na vida dele. E Deus a cada dia fazendo um milagre. Em janeiro, quando eu voltei a tocar, na semana em que eu voltei a tocar, eu recebi uma visita na minha casa, como eu estava de costume receber, muita gente me visitava. E aquele casal chegou e olhou para mim e falou assim, ô Alex, eu já estava deitado na cama, sentia dores, hoje eu sinto dor, só Deus sabe como é que eu estou aqui com dor. Mas eu tenho certeza que eu vou sair daqui com o meu milagre em minhas mãos. Mas eu sentia mais ainda, agora eu já até acostumei, quando eu falo que costumo, estou nem mais remédio, porque eu já acostumei com esse negócio de dor. Aí na época eu sentia bastante. Ele falou, tô sabendo que você vai para a igreja hoje? Eu falei, vou sim. Ele, como é que é isso, rapaz? Como é que você vai para a igreja desse jeito aí? Você sentindo dor, você depende dos outros para poder te carregar, sua perna aí desse jeito, fica em casa, se recupera melhor para depois você ir para a igreja tocar. Eu falei, meu amigo, eu estava com as duas mãos quebradas, a mão já voltou normal, essa aqui não voltou, essa aqui o dedo não estica mais que isso, nem fecha mais que isso. Eu aprendi a tocar de novo aqui, o sax, algumas notas que eu tive que aprender. Aí ele falou, sua mão aí, rapaz. Eu falei, minha mão já voltou, já consigo tocar. O que me atrapalhava era costelas quebradas, mas ela já parou de doer, já consigo tocar. Eu vou ficar fazendo o que em casa? Ele falou, para com isso, rapaz, você recupera. Eu falei, meu irmão, se você vê o que Deus fez por mim, vou ganhar o que fazendo nessa cama? Eu preciso frutificar, eu preciso sair daqui e adorar Ele, dizer que Ele é grande. Ele falou, ele não se contentou muito com a minha resposta e falou para mim, pastor, ô Alex, você já viu como é que está a sua vida hoje aí? Olha como é que você está. Você depende dos outros para se carregar para um lado e para o outro, não sabe se você vai voltar a andar. Você tinha carro, hoje já não tem mais. Sua esposa perdeu o trabalho para poder ficar com você aí. Será que valeu a pena tudo que você fez? Olha como é que está a sua vida hoje. Eu olhei para ele e falei, não estou entendendo o que você quer dizer para mim. Ele falou, valeu a pena? Olha só, rapaz, se você tivesse ficado em casa aquele dia, hoje você de repente poderia estar bom. Agora você mal está bom, você já quer ir para a igreja. Para com esse negócio de tocar, mas fica só em casa, na sua igreja. Para com esse negócio de estar viajando por aí, tocando. Eu olhei para ele, comecei a chorar, falei, pode parar de falar, meu irmão, porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem. É muito fácil adorar a Deus se eu tenho carro, é fácil. Se eu tenho saúde, é fácil. Se eu tenho dinheiro, é fácil. Agora, porque eu estou nessa situação, não vou negar o meu Senhor Jesus. Eu falei, não vou negar não, porque eu sei que Ele me chamou e Ele é fiel para cumprir a obra dele na minha vida. Eu perguntei para ele, vem cá, me diz uma coisa, será que valeu a pena Jesus ter morrido na cruz por você? Ele não me respondeu. Eu perguntei à esposa dele, valeu a pena Jesus ter morrido na cruz por você? Ela também não me respondeu, ficaram calados e falou, como você não dá para conversar? Eu falei, então se retire, meu amigo, aceite Jesus de novo, porque a dor que Jesus sentiu na cruz, por mim e por você, o que Ele passou por mim e por você, para nós estarmos hoje adorando a Ele, é muito maior do que a dor que eu estou sentindo, é muito maior do que eu já passei. Então, meu amigo, eu vou adorar Ele, independente de eu estar bom ou não, Ele é Deus, independente se eu voltar a andar, não é Deus, independente se Ele me der carro ou não, Ele é Deus, e eu vou adorar Ele. E eu fui adorar o Senhor Jesus, mesmo na cadeira de roda, e hoje o Senhor Jesus me tirou da cadeira de roda, eu estou de pé, glorificando o nome dEle, querido, porque eu escolhi a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor Jesus. Escolha também a melhor parte. Não sei qual é a sua dificuldade, o que você está enfrentando, mas não esqueça de quem te chamou, e Ele é fiel para cumprir a obra dEle na sua vida, independente do que você está vivendo. Solte para mim e adora a Deus comigo. Aleluia.
Aleluia. Pode aplaudir mais forte, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. É tremendo o nosso Deus, pelo que faz e pelo que vai fazer. A Ele seja toda a glória. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo de número 10. E você lesse juntamente comigo. Este momento é um momento ímpar. Não deixe ninguém conversar com você. Não deixe ninguém tirar a sua atenção. E não perca a sua atenção, porque certamente Deus, Ele vai falar com você. Quem encontrou Atos 10, diga amém. Versículo 31. Nós vamos... Estou aqui com o evangelista Eliardo. É o homem de Deus que nesta noite Deus o indicou para que estivesse entre nós. Eu gostaria que a igreja lesse os desejos do nosso coração e do coração do nosso ministério, no versículo 31, a este servo de Deus. No 3. E logo mandei chamar-te. 10, 31. Deus. 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Em nome do Senhor Jesus, estenda a sua mão direita para cá e vamos abençoar o servo de Deus, orando por ele, dizendo: Evangelista Eliardo, o Senhor Deus, seja contigo. O Senhor Deus, seja conosco. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 6. Pode segurar o fundo aí, querido? Eu pedi para o Vaso aqui me ajudar aqui no violão. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Então, capítulo de número 13, versículo 6 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do verso de número 6 em diante.
Glória a Deus. Quem achou, diga graças a Deus. É uma honra inenarrável estarmos aqui esta noite para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus abençoe de maneira extraordinária meu amigo, pastor Maxwell, o senhor, toda a sua família. Que a bênção do Senhor se estenda sobre a tua vida, teu ministério e sobre a vida de toda a igreja. Deus abençoe a cada um dos obreiros que pontiam o corpo ministerial desta igreja. Comigo já foi apresentado Yasmin Galdino, minha digníssima esposa, uma bênção que Jesus me deu. E eu glorifico a Deus pela vida dela, porque onde vou ministrar, ela está comigo, e de bom grado, e não é uma exigência minha. É claro que para mim é sempre uma honra, mas ela tem um prazer de estar. Eu glorifico a Deus pela vida dela. Quem achou Lucas 13:6, diga graças a Deus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo. Aleluia. É o doutor Lucas quem está escrevendo. E no capítulo de número 13, a partir do verso 6, nesses pequenos 4 versículos, o evangelista e doutor Lucas, ele deixa mencionado uma parábola contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Dá um pouquinho mais de retorno aqui, irmão. Ele conta uma parábola que foi contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante que cada um dos evangelhos eles foram escritos para povos diferentes e cada um com finalidades diferentes. O evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade de judeus que nós chamamos na teologia de comunidade mateana. E dentro de cada um dos evangelhos, Jesus é representado de uma forma. No evangelho de Mateus, Jesus é representado como leão, como rei absoluto. Por quê? Porque os judeus eles aguardavam um rei, um Messias que viria a reinar sobre Israel. O evangelho de Marcos é escrito para os romanos e nele Jesus é representado como um bezerro. Por quê? Bezerro é símbolo de servidão, de servir, de servo. E quem era o Império Romano? Era o maior império daquela época. E Jesus em nenhum outro evangelho vai falar tanto em servir quanto no evangelho de Marcos. O terceiro evangelho, ele foi escrito para uma comunidade de cristãos gregos. E você pode perceber, quando você estuda a cultura greco-romana, você percebe que os gregos eles gostam de história, eles gostam de contos, de histórias, né? E você vai perceber que de todos os evangelhos, o que mais Jesus trabalha por questões de parábolas é o evangelho de Lucas. E nessa nós temos uma parábola. O último evangelho é o evangelho de João. E esse evangelho foi escrito para a igreja. Nele Jesus é representado como a águia que voa. No evangelho de Lucas, Jesus é representado como um homem perfeito. Por quê? Porque os gregos eram antropocentristas. Para ele o homem estava no centro de tudo. A inteligência humana era cultuada, o corpo humano era cultuado. E nesse evangelho Jesus é representado como um homem perfeito. No capítulo de número 13 e versículo 6, pode aumentar um pouquinho, servo de Deus? Pode aumentar um pouquinho? No capítulo 13, versículo de número 6 em diante, Jesus começa a contar uma parábola acerca de uma figueira que foi plantada no meio de uma vinha. Quando a gente estuda o que é uma vinha é uma plantação de videiras. E a Bíblia está falando de uma única figueira plantada no meio de uma vinha. O que uma única figueira está fazendo plantada no meio de uma vinha? Será que é por acaso que Jesus usa esta expressão? Não. A vinha é uma plantação de videiras, de uva. E a figueira, ela dá figo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quando eu estudo a figueira, eu descubro
descubro que a figueira é um símbolo mais absoluto de prosperidade dentro da cultura judaica. E todo aquele judeu que queria se mostrar próspero dentro dessa cultura, ele tinha que pelo menos ter uma figueira plantada em seu terreno. Essa é a primeira característica. Quando eu digo que a figueira é considerada um símbolo de prosperidade, é porque quando eu estudo a história da figueira, eu aprendo algumas características. Diferente de todas as árvores plantadas em Israel, a figueira é a que mais pode viver. Se uma figueira for bem cultivada, ela pode atingir até 400 anos de vida. Isto fala da sua longevidade. Se uma figueira for bem cultivada, ela pode dar frutos 2 vezes ao ano, em cada uma das estações de frutos, por 5 meses consecutivos. Em outras palavras, a figueira pode produzir frutos por 10 meses dentro de um ano. É por isso que a figueira, ela é considerada um símbolo de prosperidade, por causa da sua capacidade de produtividade. E também aprendo que se uma figueira for bem cultivada, ela pode atingir até 9 metros de altura. Isso fala da sua grandeza. Então a figueira, em todos os aspectos, ela é tida como um símbolo de prosperidade. E todo judeu que queria se mostrar próspero, ele tinha que ter pelo menos uma figueira plantada dentro da sua vinha. Essa figueira, ela representa o símbolo mais perfeito da nação de Israel. Todas as vezes que Deus fala de Israel, Deus vai comparar Israel com uma figueira, com uma videira, ou melhor dizendo, com a figueira, com a oliveira, com algumas árvores em específico. Mas aqui a mais usada para representar a nação de Israel é a figueira. Quando Jesus conta esta parábola, é interessante que ele diz assim: há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não acho. A Bíblia está falando que existia uma vinha, no meio da vinha uma figueira, e a Bíblia diz que o dono da vinha descia pelo 3º ano consecutivo e ia buscar frutos nesta figueira e não encontrava. O dono da vinha representa o próprio Deus. A Bíblia diz que por 3 anos ele desce na vinha para buscar frutos na figueira e não encontra. Só que ele chama o vinhadeiro e diz: há 3 anos eu venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ainda está ocupando espaço inutilmente. Preste atenção nisso aqui. Ninguém que planta uma árvore planta na expectativa de não colher frutos. Quem planta uma mangueira está querendo colher manga. Quem planta uma jaqueira quer colher jaca. Todo mundo que planta alguma coisa planta na expectativa de colher aquilo que foi plantado. Logo, esta figueira, ela foi plantada na expectativa de gerar resultados. E esta figueira é a nação de Israel. O dono da vinha entra na figueira, na vinha, por 3 anos consecutivos, chama o vinhadeiro e diz: chega, há 3 anos eu tenho dado oportunidade dela frutificar, dela reproduzir, e ela não tem reproduzido. Então a ordem é: corta, porque ela ainda está ocupando espaço inutilmente. A Bíblia diz que o vinhadeiro olha para o dono da vinha e diz: deixa ainda este ano, até que eu a escave e a esterque. Se ela der frutos, ela ficará. Se não, pois a mandarás cortar. Os 3 anos desta figueira está se referindo aos 3 anos do ministério de Cristo. Observe que o vinhadeiro está dizendo: deixa que eu a escave e a esterque. Quando o vinhadeiro diz: deixa que eu a escave e a esterque, ele detectou que o problema daquela figueira não produzir não estava no seu tronco. Ele detectou que o problema daquela figueira não produzir não estava nos seus galhos, que o problema daquela figueira reproduzir não estavam nas suas folhas, mas estavam nas suas raízes. Ele diz: deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Se ela der frutos, ficará. Se ela não der frutos, pois a mandarás cortar. Não fui eu quem disse. Jesus disse que a árvore que não dá fruto, ela tem que ser cortada e lançada no fogo. Essa figueira é a nação de Israel. Quando você vai estudar a história dos 3 anos do ministério de Cristo, percebam que Jesus tem vários embates com as autoridades religiosas daquela época. Por quê? Porque durante 3 anos Jesus está trabalhando a raiz da figueira. Jesus está trabalhando e reinterpretando a lei. Porque os judeus construíram uma
cerca em volta da lei. Eles tentaram estreitar aquilo que Deus havia feito. Quando você ler um livro chamado A Sombra do Tempo, de um autor chamado Oscar Scarsal, ele vai explicar que as obras da lei, a qual Paulo algumas vezes vai se referir, e Jesus também fala sobre ela, são tradições que se construíram em volta da lei. Por exemplo, a Bíblia diz que no sábado o homem não podia trabalhar. Os judeus, com a sua tradição, vai estipular a quantidade de passos que eles têm que dar por dia. A religião judaica estava mais matando do que gerando resultado. A religião judaica estava mais destruindo vidas do que salvando vidas. E Jesus vem para salvar. E a ordem é: se der frutos, fica; se não der frutos, será cortado. Só quem foi chamado por Deus para dar fruto aqui, levanta a mão e adora o nome do Eterno. A ordem é frutificar, e a figueira não está frutificando. O que isso significa? Que a figueira de Israel, ela falhou na sua missão de frutificação. Então você vai perceber, quando estuda a história, que no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém é completamente destruída, e a semente de Abraão não é varrida totalmente da face da terra, porque sobre a vida daquele povo ainda existe uma promessa. Só que Deus agora vai deixar de trabalhar nessa figueira e vai trabalhar na videira verdadeira. E quem é a videira verdadeira? João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 15. Jesus disse, não foi eu quem disse, foi Jesus. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e a limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais frutos. Aí Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo, ela não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. A figueira, Israel, falhou, mas a videira não vai falhar, porque a videira agora não é mais um povo, a videira agora é o próprio Senhor Jesus. E quem está enxertado na videira, que é Cristo, vai produzir resultados excelentes para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo essa palavra nesta noite? A figueira, que é Israel, falha na sua missão, mas a videira não vai falhar. A videira é Cristo. Quem somos nós? Nós somos os galhos desta videira. Em outras palavras, é inadmissível um crente estar enxertado na videira, que é Cristo, e não produzir frutos. Impossível. Crente, e essa palavra é muito séria, crente que não produz frutos não está enxertado na videira. Eu não sei você, mas essa palavra pesa no meu coração. Jesus, ele disse que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Logo, se eu quero, o que caracteriza uma árvore são os seus frutos. Logo, se eu quero manga, eu vou procurar em uma mangueira. Se eu quero jaca, eu vou procurar em uma jaqueira. Se eu quero Deus, onde eu vou procurar? No povo de Deus, na igreja. Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Quando as pessoas olharem para você, ela tem que reconhecer que Cristo é na sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu aprendi que amar a Deus é muito mais do que um sentimento, é um comportamento. Significa dizer que se estamos enxertados em Cristo, precisamos comungar do mesmo pensamento que Cristo tem. Se estamos enxertados em Cristo, precisamos produzir o mesmo fruto que Cristo produziu. A liderança de Jesus é uma liderança extraordinária. Onde Jesus passa, ele produz frutos de salvação para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo não vem à terra a passeio, Cristo não vem à terra de passagem, ele vem à terra para resgatar, ele vem à terra para salvar almas que estavam perdidas. E a igreja, da mesma forma, precisa andar em consonância com esse pensamento, alinhado com esse pensamento. O pensamento de Cristo é resgate, o pensamento de Cristo é tirar o homem do pecado, o pensamento de Cristo é resgatar o homem. Logo, o pensamento da igreja precisa ser semelhante ao de Cristo. Se não é, não está parecendo com Cristo. Isso chama para nós, para cada um de nós, esta
esta grande responsabilidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15. Você pode abrir comigo? Lucas capítulo de número 15. Leia esse texto comigo. Lucas 15. Irmãos, isso é muito forte. Presta atenção nisso aqui. Lucas 15 diz assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este, está falando de Jesus, recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: olha aqui para mim, presta atenção nisso. Esses 3 primeiros versículos que nós lemos, preste atenção nisso. Ele faz um paralelo do que é a visão de liderança dos fariseus, que é a figueira, que representa Israel, e o que é a visão de liderança de Jesus. Esses 3 primeiros versículos, eles vão desenrolar todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo que eu denominei, intitulei dos perdidos que foram achados. O texto começa dizendo que chegaram-se a ele, a Jesus, todos os pecadores e publicanos para o ouvir. A primeira verdade que eu entendo aqui é que Jesus é um ser acessível. Qualquer pessoa tinha acesso a Jesus, inclusive pecadores e publicanos. É a primeira verdade. A Bíblia diz que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este Jesus, ele se assenta com pecadores e come com eles. Segundo Lawrence Richard, no livro Comentários Histórico-Cultural do Novo Testamento, ele vai dizer que o fato de você se assentar com alguém numa mesma mesa dentro da cultura judaica significa que você comunga, que você concorda, que você coaduna com a mesma visão daquela pessoa. Logo, os escribas e fariseus raciocinavam: se Jesus se assenta para comer com pecadores e publicanos, significa dizer que ele concorda. Na nossa linguagem atual, é farinha do mesmo saco. Só que eu costumo dizer o seguinte, que na vida nós temos duas posições, ou duas escolhas. Uma é influenciar e a outra é ser influenciado. Com Jesus eu aprendo que quando Jesus se assentava com pecadores e publicanos, ele não se assentava para se contaminar, mas para mudar a vida deles para sempre. Deus, ele tem um chamado extraordinário na tua vida, e ele está te dizendo que se você está enxertado na videira que é Cristo, você precisa agir como Cristo, chegar perto daqueles que estão perdidos, que estão caminhando a passos largos para o inferno, e trazer uma palavra de esperança, ainda que tenha por trás disso uma palavra de exortação como arrependei-vos e convertei-vos, mas esta é a palavra que vai mudar a vida desta pessoa. Você está entendendo a importância disso? Os fariseus estão escandalizados com Jesus. Este recebe pecadores e come com eles. Aí o texto vai dizer: então nos propôs esta parábola, esta. Só que ele não fala só esta, ele fala 3 parábolas, que dentro das exegese a gente chama de perícope. São histórias diferentes. A Bíblia fala, vai contar no capítulo 15 de Lucas 3 histórias diferentes: história da ovelha perdida, história da dracma perdida e história do filho perdido, o pródigo. Você conhece a história? São 3 histórias diferentes, mas todas possuem uma mesma mensagem. A ovelha se perdeu, o pastor deixou 99 no aprisco e foi buscar a 100ª ovelha. Você conhece a história? Quando recupera a festa pelo retorno da 100ª ovelha, eram 10 dracmas, uma se perde. A Bíblia diz que a mulher acende a luz, varre a casa até encontrar, e quando encontra chama as amigas e festeja com ela. O filho pródigo saiu, se perdeu, mas quando ele volta, o pai faz uma festa. Jesus está contando 3 parábolas para dar uma resposta para os fariseus. Sabe o que Jesus está querendo dizer nas entrelinhas? O seguinte: enquanto a religiosidade de vocês está matando mais do que salvando, eu quero dizer que eu tenho prazer naquele que está perdido. Eu vim para resgatar, eu vim para fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que estão se perdendo. Está entendendo a importância disso, irmãos? Irmãos, o ministério de Jesus é algo tão tremendo, tão extraordinário, que Jesus ele vai salvar da hora que ele nasce
até o último dia do ministério dele na terra. A Bíblia diz que quando ele nasce, 3 magos, reis, vêm do Oriente, os pastores do Oriente, vêm trazendo para ele ouro, incenso e mirra. E eles disseram: nós viemos ver o Salvador. O ancião Simeão pega o menino no colo e diz: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Jesus está salvando da hora que nasce até o último minuto na cruz do Calvário, quando o ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo salva da hora que nasce até o último minuto. Sabe o que é isso? Significa que nós precisamos ter esta mentalidade. Qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração, e eu falo de forma geral, todas as igrejas de forma geral, nós temos vivido um cristianismo individual. Nós temos vivido um cristianismo da indiferença. A gente às vezes acaba se cansando. Tem pessoas, crentes que eu conheço, que dizem assim: na minha casa, meu pai já foi evangelizado, meu irmão já foi evangelizado, só quer saber de beber, só quer saber de fumar, só quer saber de coisas que não glorificam a Deus. Cansei, não quero mais pregar o evangelho, estou cansado deles. Já até ouvi dizer, uma pessoa crente dizer assim: ah tá, já está todo mundo evangelizado. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. Se Cristo não desistiu daquela vida que está dentro da tua casa, você também não pode desistir. O sacrifício foi muito alto, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi muito alto para resgatar aquela vida. Não é para você desistir dela. Deus está dizendo: pregue a palavra. A Bíblia diz: há tempo e fora de tempo. Faça a sua parte, que o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai complementar o resto. Você está entendendo essa palavra? O Jesus que eu estou pregando aqui, meu irmão, é um Jesus que não desiste de vidas. O Evangelho de João tem um texto no capítulo de número 4, quando vai contar a história da mulher samaritana, diz que era necessário passar por Samaria. Você acredita que Jesus passa por Samaria por causa de uma mulher que na nossa ótica não valia absolutamente nada? Dá para acreditar num negócio desse? Você consegue acreditar nisso? Presta atenção, é necessário passar por Samaria. Pela necessidade de se passar por Samaria, você acha que Cristo vai fazer uma obra extraordinária naquele lugar? Não é verdade? Vai salvar uma cidade toda. Por que tanta necessidade? Jesus, ele se importa com vidas. Jesus, ele se importa com pessoas. Jesus não é indiferente à dor das pessoas. Jesus, ele vem para transformar a vida das pessoas. Isso é extraordinário. É isso que os fariseus não conseguem entender em Jesus. Por quê? Porque a liderança dos fariseus era uma liderança truculenta, soberba, prepotente, discriminadora. Jesus não. Com Jesus eu aprendo que o verdadeiro líder não é aquele que controla o seu liderado, é aquele que estimula a fazer escolhas. Com Jesus eu aprendo que o verdadeiro líder não é aquele que faz temer, é aquele que faz crer. Com Jesus eu aprendo que não é aquele que faz você ter pesadelo, mas é aquele que faz sonhar. Jesus, ele veio para tirar ouro e pedras preciosas de pedras brutas. É assim que ele enxerga o ser humano. O sacrifício foi muito alto na cruz do Calvário, não é para ele dispensar. Então Jesus vai para dentro de uma cidade. Na verdade não chega a entrar, ele está em Sicar, na herdade de Jacó. E quando ele chega na beira do poço, a Bíblia diz que ele diz para os discípulos: vão à cidade comprar comida. Isso significa que Jesus queria ficar sozinho, e ele disse: eu vou ficar aqui descansando junto da fonte. Diz a Bíblia Sagrada que exatamente na hora sexta aparece uma mulher para tirar a água do poço. Quem conhece um pouquinho da cultura judaica sabe que a hora sexta era exatamente ao meio-dia, porque a primeira hora do dia era às 6 horas da manhã, então às 12 horas era a hora sexta. Agora, quando você estuda a cultura dos samaritanos, você vai perceber que aquela região próxima ali a Sicar era uma região muito perigosa, muito frequentada por salteadores. Significa dizer que geralmente alguns historiadores vão comentar que o horário que as mulheres iam buscar água ali era por volta de 9 às 10 horas da manhã, e ela nunca ia buscar água sozinha, e em grupo de 15 a 25 mulheres. Por quê? Por causa dos ladrões, dos salteadores, dos assaltantes que existiam naquela região. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele diz que o homem descia de Jerusalém para Samaria. Exatamente, tem que passar por este caminho. Jesus sabia da auto-periculosidade que existia
existia naquele caminho. Por que é que aquela mulher vai na hora sexta, exatamente ao meio-dia, e vai sozinha? Porque aquela mulher era alvo do preconceito dos samaritanos. E quando ela vai buscar água, Jesus diz para ela: tenho sede, me dá água. Já dá um impacto, porque primeiro, judeu não ficava só em lugar nenhum. O historiador Joaquim Jeremias, ele vai dizer que era contra a honra de um judeu ficar só com uma mulher em um determinado lugar. Isso já gera um impacto no coração da samaritana. Segundo, além de estar só com ela, Jesus agora vai fazer contato, vai pedir água. Isso se dá escândalo no coração daquela mulher, porque judeu não se comunicava com os samaritanos. Quando você estuda a história de Israel, você vai perceber que no Antigo Testamento, depois da morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, assume o trono de Israel. A partir de então, a nação de Israel é dividida. Reino do norte, 10 tribos lideradas por Jeroboão. Reino do sul, Judá e Benjamim, 2 tribos lideradas por Roboão. A partir dali é uma ruptura. Jerusalém é a capital de Judá. O reino do sul, a partir dali, judeus e samaritanos não têm mais contato. Por quê? Porque os samaritanos vão se contaminar na idolatria de Jeroboão, na idolatria de Jezabel, na idolatria de outros reis que vieram. Já os judeus se preservam. Então, dentro da cultura judaica, um samaritano para o judeu era imundo, era como se fosse um gentil. E Jesus agora está pedindo água. A mulher toma um susto. Só que, presta atenção como Jesus é inteligente. Jesus vai pedir água para introduzir um assunto, para chamar a atenção dela de alguma coisa. E quando Jesus pede água, eu acho interessante que Jesus olha para ela, para parafrasear e acelerar a história. Ele diz assim: se você me der desta água, eu voltarei a ter sede, assim como você também. Mas eu tenho uma água que, se eu te der, nunca mais você vai ter sede. Quem concorda comigo que mulher curiosa diz amém? Ninguém concorda, né, irmão? Mulher curiosa. E ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Quer ver um exemplo, pastor Marcelo? Diga pelo WhatsApp para a sua esposa: quero falar um negócio contigo quando chegar em casa. Não para o WhatsApp quando você não falar o que é. Jesus agora está pedindo água para a mulher e está dizendo que tem uma água melhor que a dela. Que água é essa? Que você bebe e nunca mais vai ter sede. A mulher dá um nó na cabeça. Ela diz: então dá-me desta água. Olha o que Jesus vai fazer. Jesus diz: eu te dou. Só que vai e chama o teu marido. Quando Jesus diz vai e chama o teu marido, ele está tocando na ferida dela. Ele está tocando no ponto que mais dói naquela mulher. Por quê? Ela vai responder: não tenho marido. E como se não bastasse, Jesus não só toca, mas aperta. Quem já viu furúnculo aqui? Furúnculo. Pensa num trem que dói. Teve um dia que meu cunhado, o evangelista Yuri, chegou lá em casa assim, ó, com o braço assim. Eu falei: o que foi isso aí, Basso? Ele disse: é um furúnculo que nasceu aqui debaixo do braço. E eu falei para ele: eu tenho uma cura. Ele disse: tem algum remédio aí? Eu falei: tem, o remédio sou eu. E ele disse: como assim? Eu vou te ensinar uma técnica que minha mãe me ensinou. Falei: vai doer. Ele disse: vai fazer o quê? Eu falei: vou espremer. Só que antes eu falei para minha esposa: pega uma toalha, manda ele morder, porque vai doer. E aí ele falou: mas e se você espremer e doer mais ainda? Eu falei: vai doer, mas vai sarar. E ele disse: então vai. E botou a toalha na boca, ele mordeu e eu espremi, irmão, até sair aquele que a gente chama de carnegão, não é verdade? Quando saiu, ele gritou. Mas depois que saiu, ele começou a ficar normal. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo com essa mulher. Ele não só bota o dedo. Quando ela diz: não tem marido, ele diz: eu sei que não tem. Tu tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tu estás em adultério, está em pecado. Só que diferente dos fariseus, quando Jesus mostra a ferida, ele não mostra para machucar, ele mostra para sarar. Ainda que tenha que dar uma apertada, mas quando ele dá para sarar. Presta atenção, aquela mulher é alvo do preconceito samaritano, porque ninguém quer andar junto dela. Quando Jesus diz: a água que eu te der, se eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Jesus não estava falando de água física, Jesus estava falando de uma sede que existia dentro do coração daquela mulher. Jesus estava falando o que Agostinho de Hipona vai falar lá na frente: um vazio do tamanho de Deus, um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Por que a nossa geração peca desvairadamente?
estou falando? Por que o ímpio está pecando, está pecando, está pecando? E quanto mais ele peca, menos sensação de preenchimento ele tem e mais vontade de pecar. Porque ele tem um vazio que não pode ser preenchido. Então ele vai tentar preencher esse vazio na riqueza, não consegue. Na fama, não consegue. Na prostituição, não consegue. Aí vai para as drogas, que é uma válvula de escape. É quando ele foge da realidade. Vai para o alto, não consegue. Só quem pode preencher esse vazio é a presença inefável do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher recebe um impacto tão forte do ministério de Jesus. A vida daquela mulher é transformada de uma forma tão extraordinária que você vai ver mais lá na frente essa mulher trazendo uma cidade aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo aqui? Quando recebemos verdadeiramente o impacto da videira chamada Cristo na nossa vida, a gente passa a pensar como Cristo pensa, a gente passa a compartilhar do mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Quem está entendendo, adora o nome do Eterno. É impossível. Me dá mais um aqui, profeta. Eu ainda prego sexta, sábado e domingo, por gentileza. Está entendendo, irmãos? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você come num bom restaurante, há uma probabilidade de você fazer a divulgação dele. Comi num bom restaurante, o nome é tal, está em tal lugar, situado em tal lugar. Se você ler um bom livro, você vai falar desse livro. Se você assistir um bom filme, é a tendência do ser humano falar: rapaz, eu vi um filme em tal, eu li um livro em tal, eu comi em tal lugar. Tudo que o ser humano experimenta de bom, ele tem a tendência de compartilhar. Aí eu pergunto: nós experimentamos aquilo que de maior o homem pode experimentar. E por que a nossa geração tem sido tão egoísta? Por que a nossa geração não tem falado tanto de Jesus como deveria falar? Por que a nossa geração não tem produzido os frutos excelentes como deveria produzir? Eu não sei você, mas isso chama a nossa responsabilidade. Quando começamos a entender o que é o ministério de Cristo, a gente passa a entender a grandiosidade disso. Por exemplo, quando você lê a genealogia de Jesus narrada por Mateus, Lucas não, mas Mateus vai citar o nome de 4 mulheres. Quem são elas? Ruth, a Moabita. Quem é a outra? Tamar, Gênesis capítulo 38, cometeu um incesto com Judá, seu sogro. Terceira, Batseba, a que foi mulher de Urias. Quarta, Raabe, a prostituta da cidade de Jericó. Estão inseridas na genealogia de Mateus o nome de 4 mulheres que não valiam absolutamente nada para os judeus. Raabe, gentil, era de outra terra e se introduziu no meio dos judeus. Para os judeus, eles consideram os gentios como cães, animais de estimação, alguém que está no segundo plano de Deus. Se Deus tiver que dar o filé mignon, Ele dá para a gente, a ração Ele deixa para os gentios. Esse era o pensamento. É por isso que Jesus vai dizer para a mulher sirofenícia: não é isso de tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ele não estava menosprezando, ele estava falando de algo que era comum na cultura judaica daquela época. Nós somos a prioridade, vocês são o resto. É como se fosse um descaso. Está entendendo? Ruth não significava nada, só que ela entra na genealogia de Jesus, conforme Mateus narra. A segunda, Tamar, cometeu incesto se deitando com o próprio sogro, Gênesis capítulo 38. Terceira, Batseba, adulterou com Davi. E quarta, Raabe, que foi prostituta da cidade de Jericó. Quem escreve Mateus? Levi, publicano. Mateus, cobrador de impostos, alvo do preconceito judaico. Lawrence Richard, no livro Histórico e Cultural do Novo Testamento, ele disse que o ódio dos judeus pelos publicanos era tão grande que quando um judeu passava pela rua e o publicano estava vindo, ele cruzava o outro lado da rua para nem a sombra do publicano encostar no judeu. Tamanho era o ódio. Então Mateus era alvo do preconceito judaico. Mateus, para os judeus, não significava absolutamente nada. Mas quando Jesus passa na alfândega e vê o jovem Levi sentado, Mateus sentado, ele diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Não entendi. Quando o homem olha para você, ele olha e te julga pelo teu passado. Jesus, quando olha, ele já tem um plano na vida do ser humano. Não importa quem você foi, o que importa é o que eu vou começar a fazer na sua vida a partir de agora. Só sabe o valor de um resgate quem já foi resgatado
Uma vez eu dando uma aula na escola dominical, um adolescente me fez a seguinte pergunta. Ele disse assim para mim: Eliardi, por que Deus não matou Saulo? Saulo, que depois passou a ser Paulo, era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele arrastava os crentes de dentro da casa, encerrava na prisão, torturava. Quando Estevão é morto, conforme Lucas narra em Atos, a Bíblia diz que as vestes de Estevão são lançadas aos pés do jovem Saulo de Tarso. Jesus poderia matar Saulo, só que dentro da minha visão, Jesus não mata Saulo por uma única razão. Por quê? Saulo não era uma pessoa perversa, ele era uma pessoa que acreditava nos seus ideais. Se ele tivesse uma visão a respeito de algo, ele era capaz de morrer por aquilo que ele acreditava. Então, quando o cristianismo surge, dentro do contexto histórico daquela época, o cristianismo é uma nova religião. Para os judeus, uma nova seita. Então os judeus têm que exterminar essa nova seita que está crescendo. Logo, o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, era Saulo, ele vai tentar destruir esse povo. Só que ele está mexendo não é com qualquer povo, ele está mexendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o que Cristo vai fazer? Eu vou marcar um encontro com Saulo. Deixa eu conjecturar aqui. Imagina Jesus dizendo: deixa eu olhar a agenda de Saulo, onde ele vai hoje. Ih, está indo para o território de Damasco. Então é lá que eu vou encontrar ele. Fariseu, doutor da lei, versado na lei, Torá, Antigo Testamento, os profetas. Tu acha que Jesus ia mandar Pedro, Tiago e João para evangelizar? Não, de conhecimento de Antigo Testamento, ele era doutor, fariseu, então não vai mandar ninguém. Jesus diz: ele precisa conhecer algo que é maior que a Torá, que a lei. Sou eu, a revelação do Cristo encarnado. Ele entende que eu fui crucificado, talvez não creia que eu ressuscitei, mas eu vou mostrar para ele quem é que manda. E quando mexe com a minha igreja, está mexendo comigo. A Bíblia diz que quando ele ia a caminho de Damasco, um resplendor cerca ele, imediatamente ele fica cego. É um clarão extraordinário, e a Bíblia diz que ele cai no chão. Alguém vai dizer que caiu no cavalo, mas o texto não diz cavalo, mas possivelmente porque as viagens que eram feitas naquela época eram feitas de mula, camelo, cavalo. Independente disso, ele cai no chão. E aí Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ainda nem tem noção de quem está falando, mas ele sabe que não é alguém da terra. Então ele vai abrir a boca e vai dizer: quem és, Senhor? Ele já está confessando que ele é o Senhor. Aí Jesus diz: sabe quem é? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Ora, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Jesus está mandando um recado: está mexendo com o meu povo, está mexendo comigo, e eu vim marcar um encontro contigo neste lugar. Ali Jesus poderia exterminar, mas não extermina por quê? Porque ele era fiel à sua visão. Então agora ele já cai convertido. Quem é, Senhor? E a sua vida é transformada. Lembra quando Deus manda Ananias ir na rua direita lá, e tem todo aquele processo? Eu acho interessante, isso aqui é extraordinário. Quando Deus vai falar de Paulo, Deus diz assim: ele é para mim um vaso escolhido. E hoje, quando a gente fala assim, é um vaso escolhido, a gente já lembra logo de Gideão missionário, de ser pregador na Islavec. Não, escolhido para quê? Ele há de padecer por amor do meu nome. Saulo fica tão encantado com aquele mistério que cerca ele, com aquela luz que cerca ele, com Cristo que cerca ele, que Jesus está dizendo: eu te escolhi, tu agora vai ser crente e vai padecer por amor a esse evangelho. E ele aceita a proposta. E eu começo a entender que Paulo não perde tempo, é como Cristo. Todo período onde ele vai, ele está pregando o evangelho. A Bíblia vai falar em Atos capítulo 16 que ele vai para a cidade da Macedônia. Lá ele expulsa um espírito maligno de uma menina que tem um espírito de adivinhação. Por causa disso, tentam parar Paulo, tentam calar a boca dele, jogam ele dentro de uma prisão. Aí ele vai para a prisão, começa com Paulo e Silas. Já que a gente não pode pregar do lado de fora, a gente ora e canta aqui dentro. E quando eles oram e cantam, Deus visita perto da meia-noite a prisão. O cárcere arrebenta, e Paulo está saindo da prisão junto com Silas. Só que na hora que ele está saindo, ele não perde tempo, irmão. Crente não perde tempo. Na hora que ele está saindo, ele está vendo um carcereiro, Atos 16:31, tentando se suicidar. E era a hora de escapar e de ir embora. Na hora que ele está saindo, ele para e diz: não, é uma alma, e uma alma vale muito. Ele volta e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode adorar o Senhor por essa palavra? Ele prega na cidade de Tessalônica, vai para a cidade de Éfeso, e dentro de Éfeso, Atos capítulo 19, ele faz maravilhas extraordinárias. A Bíblia diz: de sorte que
pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. Até os seus lenços e aventais, onde passavam, enfermos eram curados e demônios tinham que sair. Ele vai para vários lugares, tentam colocar Paulo dentro de uma prisão romana, tentam calar a voz do apóstolo, só que colocam nas mãos dele um papiro e uma caneta, que na época era uma pena. Prenderam ele, mas não prenderam a voz do pregador. Então ele está dentro da prisão, mas está escrevendo cartas extraordinárias que falam o coração da igreja até hoje. Prenderam os pés dos apóstolos, trancaram o apóstolo, mas a mensagem do apóstolo continua surtindo efeito até hoje. Quando entendemos que nós, a igreja, fomos chamados para gerar frutos, onde colocamos a planta dos pés, o nome do Senhor é glorificado. Você pode adorar o Senhor por esta palavra. De dentro da prisão ele escreve Filipenses, Colossenses, Éfeso, 1º, 2 Timóteo e vai, irmão. E são cartas que falam para nós até hoje. Vamos mandar ele agora para a cidade de Roma, dentro de um barco. Ele está dentro de um barco indo para Roma. E a Bíblia diz que esse barco é apanhado por um vento chamado Euroaquilão. Irmão, eu já estive aqui em Arraial do Cabo fazendo aquele passeio de barco e peguei um vento terrível. Na hora a gente só pensa em duas coisas: segurar e clamar o sangue de Jesus. Não é verdade? O Euroaquilão está sacudindo o navio de Paulo, e no meio daquilo ele tem a coragem de se levantar e dizer: ninguém vai morrer. Deus me colocou aqui dentro para dizer: ninguém morre. Mas você não está vendo que o barco está sendo jogado contra as rochas, pedras? Vai se quebrar. Ele diz: é verdade, o barco vai se perder, mas ninguém aqui morre. Dentro de uma tempestade, Paulo está pregando o evangelho. O barco é despedaçado, jogam, eles vão para a ilha de Malta. Você conhece a história. Está chovendo muito, é muito frio. Fazem uma fogueira e uma das víboras sai de dentro do fecho de lenha e morde a mão de Paulo. Aí os moradores de Malta dizem: é um ladrão, um bandido, um assassino, alguém muito perverso. Deus tentou matar na tempestade e não conseguiu. Aí veio morrer na ilha. Só que o povo, quando não é 8 é 80, acham que ele é ladrão. Está todo mundo olhando, esperando Paulo ficar amarelo, verde, cair, espumar, babar, morrer. E ele não morre. O tempo passa, e quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Então agora, de ladrão, de bandido, vão dizer que ele é um Deus. Aí ele pega a bola que jogam para ele, mata no peito e diz: não, eu não sou Deus, eu sou só servo do Deus verdadeiro. E vai pregar o evangelho. E Deus usa ele para fazer sinais na casa de público, ganhar pessoas para Jesus. Então aonde Paulo vai, ele está pregando o evangelho. Quando a gente entende o que é dar fruto, o que é ser chamado por Deus, onde Deus nos colocou, nós vamos frutificar. Tem pessoas aqui, recebe isso aqui que é profético. Deus está falando para alguém aqui que está dizendo: Senhor, não aguento mais morar nesse lugar, esses vizinhos são atribulados. E Deus está te dizendo: eu só vou te tirar de lá quando você entender a mensagem da minha palavra. Eu te coloquei lá para gerar frutos, para ser instrumento para aquele vizinho que ainda não me conhece. Eu te coloquei lá naquele trabalho para pregar a minha palavra. Eu te coloquei em determinado lugar para ser instrumento meu. Deus te chamou para dar frutos. E se você está enxertado na videira, você tem que trazer as características dessa videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Está entendendo a profundidade, irmãos, disso? Quando nós experimentamos de verdade o que é o evangelho, vamos ficar de pé, irmãos? Quando nós experimentamos, você pode ajudar no sax aí também comigo, por favor? Eu navegarei, você não tem espírito. Quando nós entendemos, preste atenção nisso aqui, irmãos, a grandiosidade do que é o evangelho de Cristo, quando a gente entende isso, a gente começa a viver com o mesmo pensamento de Cristo. Eu sei que esta é uma igreja que o pastor é um estudioso da palavra, estudamos juntos no seminário, homem de Deus, profeta de Deus. Mas existem muitas horas que as pessoas pensam assim: ah, o pastor tem que evangelizar, ele que é pastor, eu não sou pastor, eu só faço parte do coral. A gente tenta transferir responsabilidades. E Deus neste congresso, Deus abençoe os varões de maneira extraordinária, está dizendo: é tempo de dar frutos. Independente de qualquer coisa, preste atenção nisso. Você foi chamado por Deus para dar frutos. Em outras palavras, onde você colocar a planta do teu pé, vai frutificar. Para pensar comigo.
se cada um de vocês, hoje é o primeiro dia, pastor Marcos, de festa, se cada um de vocês, hoje é o primeiro dia, se comprometer no coração de trazer uma alma para Jesus e começar o trabalho por hoje, no domingo aqui, isso aqui vai ter um dobro de pessoas. Mas qual é o problema da nossa geração? Vamos deixar para o pastor Maxwell, vamos deixar para os presbíteros, para os evangelistas. Eles são chamados por Deus. Não. Você é galhos que está enxertado na videira. A figueira de Israel foi cortada. Por quê? Porque quando Deus escolhe um homem, presta atenção nisso aqui. Quando Deus escolhe um homem, olha isso aqui que eu vou te falar. Deus, na realidade, não está interessado em glorificar este homem, em exaltar o ego deste homem. Todas as vezes que Deus levanta um homem, Deus está contemplando uma geração que será alcançada pela vida deste homem. Jonas, Deus viu Jonas e disse: Nínive vai ser alcançada por este homem. Vamos para o Antigo Testamento. A Bíblia fala de José. José, tu vais governar sobre a tua casa. Tem dois sonhos. Um, sobe a lua, se curva diante dele. Depois ele vê o fecho dos irmãos se curvando diante dele. Logo ele entende: Deus vai me exaltar. Só que, presta atenção nisso aqui que eu estou falando, que é muito sério. Tem pessoas que estão a vida toda dentro da igreja. Deus disse: vou levantar. Só que não levantou por quê? Porque ele está preocupado com a sua individualidade. E Deus não é um Deus egocêntrico nem individualista. Deus não exalta homens em específico. Deus levanta homens para alcançar uma geração. Você vai perceber no final da história de José, quando José se revela para os seus irmãos, presta atenção nisso. Ele diz assim para os seus irmãos: eu sou José, aqueles que vocês jogaram na cisterna, lembra? Depois me tiraram da cisterna e me venderam para os ismaelitas e me trouxeram como escravos para o Egito. Lembra disso? Aí os irmãos agora estão tremendo na base. Por quê? Porque José estava por baixo, agora José está por cima da carne seca. Agora é a hora da revanche. Agora José vai humilhar a gente. Agora José vai pisar na gente. Agora José vai fazer com a gente tudo que nós fizemos com eles. Só que José diz assim: fiquem com o coração em paz. E aqui vem a grande revelação de Deus. Porque olha o que José vai dizer: não foram vocês quem me mandaram para o Egito. Pode ler o final da história de José. Ele diz: foi Deus quem me mandou para o Egito com uma finalidade: para preservar a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó. É quando a gente alcança essa maturidade que o segredo não é você, é quem está sobre você. Porque quem está sobre você está te levantando para uma obra que vai trazer outras vidas para a presença do Senhor Jesus Cristo. Deus me entrega uma palavra profética aqui. Tem pessoas que Deus vai levantar nesse lugar com uma unção e uma autoridade tão extraordinária que quando Deus levantar, vai começar a resgatar pessoas de dentro da tua casa, da tua vizinhança. Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Quando a gente entende isso, a grandeza disso, Alabaracandarás. Que amor é esse? Vai estudar a história da igreja. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que Mateus foi morto à espada na Etiópia, João Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria, Lucas enforcado em uma amendoeira, André atravessado por uma lança e morto a flechada, Tiago, irmão de Jesus, filho do deserto de Cesareia, lançado de cima do templo, e quando ele cai, ele tem várias fraturas expostas, e ainda assim não morrendo, é apedrejado e morto a paulada. Tomé, o que a gente chama de incrédulo, amarrado em uma cruz, morreu crucificado igual ao Senhor Jesus. Simão Zelote, crucificado na região da Pérsia. Matias, apedrejado e depois decapitado. Tiago, irmão de João, morto ao fio da espada. Paulo, decapitado, morreu com a cabeça cortada. E Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz: não sou digno de morrer como meu mestre. A história da igreja é uma história que é escrita com sangue. O sangue que começa a ser derramado na cruz do Calvário, o sangue redentor do Senhor Jesus, e também o sangue dos mártires que morreram acreditando na sua missão.
missão. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está aqui dentro esta noite, aqui em São Pedro da Aldeia, entrando num templo para adorar o Eterno, nesse exato momento tem pessoas que na Síria estão sendo fuziladas, tem pessoas que na Síria estão sendo crucificadas, tem pessoas que na Síria estão sendo apedrejadas, queimadas, mortas com choques, descargas elétricas. Aqui nós temos liberdade de expressão religiosa. Aqui ninguém coloca um fuzil na tua cabeça e diz: você é proibido de pregar o Evangelho. E lá na Síria, enquanto eles são proibidos, quanto mais sangue de crente é derramado, mais pessoas estão sendo ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Jesus está nos chamando à responsabilidade, está dizendo: estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na terra, e é tempo de gerar frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está nos convocando a sermos melhores cristãos, a não transferirmos as nossas responsabilidades. Por mais que o pastor Maxwell, o bispo, seja um homem preparado, esperado por Deus, porque ele não chegou aqui por acaso, existe uma história para ele estar aqui hoje, e eu acompanhei um pouco dessa história. Por mais que ele seja um homem preparado, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você amanhã vai estar no seu ambiente de trabalho, adolescente amanhã vai estar na escola, e lá você pode ser instrumento de Deus para salvar uma vida. Lá você pode ser instrumento de Deus para salvar um vizinho. Lá você pode ser instrumento de Deus para salvar um amigo de trabalho. Deus nesta noite está trazendo um espírito de conscientização. Nós precisamos nos conscientizar da nossa missão como igreja. Coloca a mão no teu coração. Eu quero fazer o apelo nesta noite. Existe alguém que entrou aqui esta noite, estava afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e sabe que precisa fazer. Quero te convidar, sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu vou orar pela tua vida. Você que entrou aqui esta noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sai do seu lugar e vem aqui esta noite. Tem alguém no nosso meio que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio? Não há? Então coloca a mão no teu coração. Eu vou fazer uma oração. Amém, queridos? Espírito Santo de Deus, Alabacão, Chorés, Yandere, Calabás. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, eu fui fiel e entreguei. Pai querido, que o teu Espírito nesta noite venha nos conscientizar da nossa missão. Alabarai, Chorecão, Torés, que não estamos nesta terra por acaso. Somos instrumentos teus. Somos teus representantes aqui nesta terra. Assim como alguém que quer uma manga vai numa mangueira, assim como alguém que quer uma jaca vai numa jaqueira, quem quer o Senhor Jesus precisa ir no teu povo. Por quê? Porque é o teu povo quem tem a palavra que liberta, a palavra que transforma. Então suscita dentro do nosso coração o Espírito Santo, que o teu Espírito venha suscitar dentro de nós, Pai querido, um coração que vai evangelizar, um coração que ama as almas, como disse o apóstolo Paulo, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas que aniquilou-se a si mesmo. Se for preciso que a gente venha descer do salto, se for preciso que a gente entenda qual é a missão, qual é o chamado, porque fomos chamados pelo Senhor, fomos chamados para frutificar, e se não frutificamos, verdadeiramente não estamos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. O Senhor mesmo disse: toda vara que está em mim, esta dá muitos frutos. A evidência de que estamos enxertados em Ti são os frutos que nós produzimos. Pai querido, aquece o nosso coração, queima o nosso coração pelas almas,
porque se o nosso coração se esfriar, as almas morreram de frio. Que nesta noite suscite evangelistas dentro desta casa, missionários, pregadores da tua palavra, homens e mulheres que tenham compromissos com o teu reino e que tenham compromissos com vidas, que vidas sejam alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Você conhece esse hino? Que está cantando aí? Conhece? Que desce como fogo. Feche teus olhos e adora o nome do Senhor. Vem como em pé. Você pode adorar o Senhor Jesus? Adore o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Pastor Maxwell. Eu adorarei ao Deus. Eu quero convidar neste momento, enquanto a igreja está cantando, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Pode criança também. Se você não é batizada, criança, pode vir. Irmãos, irmãs, Deus está aqui. Ele quer batizar você com o Espírito. Essa noite é uma noite de avivamento. E nós vamos, através da presença do Espírito de Deus. Vem como pode continuar. Você começasse a ligar-se com Deus e começasse a clamar a Deus agora e falar com Ele: Espírito Santo, estou aqui presente. Eu sei que o Senhor estará aqui. Você que também é batizado, mas ainda não recebeu o renovo do Espírito de Deus, eu quero também te chamar aqui na